É um problema da gente estudar. Como a palavra escrúpulo, ela é muito estudada e tem de tudo, e o povo às vezes não entende, a gente tem que especificar tudo isso. É o que eu estou fazendo nesse verbete. Explicando tudo bonitinho para ver como é que é. E eu estou dando a Florence Nightingale, o Klaus Barbie e o Vergès como exemplo das coisas todas, do tipo de... Para ficar toda bem clara, tapa na cara e soco no queixo. Para ver esse realismo, porque eles tratam isso tudo num realismo total. Então, você está começando a entender dentro da sua área. É aquilo que eu te falei, venha para a caixa você também, que você vai ter. Agora, ó, qualquer coisa, você conversa, quer ter a Cris. Onde é que está a Cris? A Cris está por aí. Olha lá, está lá em cima. Já vamos conversar hoje. Você já vai conversar com ela? Então, tá bom. Urubu serve essa menina, hein? Eu quero acertar o passo dela, hein? Só a cabeça, tá? A gente já está com uma conversa marcada para agora, então na hora do almoço. Bom. Eu confio nela. Qual o nome desse verbete que o senhor falou, que vai ser ainda escrúpulo. abordado? Escrúpulo. É só isso, escrúpulo, mais nada. E olha, já é terrível. Tá, obrigada. Escrúpulo. Valdo, esse incremento que houve de tenepsistas, hoje tem vários com mais de 15 anos de trabalho, esse veteranismo, ele gerou da parte dos amparadores uma rapidez, uma aceleração maior no investimento Não foi tanto assim não, Mauro. Eu penso que daqui para frente que as coisas vão melhorar. Nada vai ser do jeito que era. O próximo carnaval vai ser melhor do que esse. Agora, por quê? Havia muita intercorrência nesse processo. É a primeira vez que se faz uma coisa pública de uma assistência de TENEPS na Terra. Isso nunca foi feito assim. Então, eles falavam para mim, paciência e caldo de galinha. Lembre-se, o problema da TENEPS, eu comecei a falar isso na década de 50. Não adiantou nada. Eu fui postergando, fui empurrando com a barriga, fui esperando as novas gerações. Eu só comecei e vi que tinha um ambiente para falar no passo para o escuro depois que nós criamos o Instituto. Porque antes era uma coisa assim, esporádica, um aqui, outro ali, mas não havia um jeito de você fazer a coordenação disso. Agora, uma das coisas que melhoraram demais foi o processo do Greenvex, que a gente começou isso tudo logo depois do Instituto, com aquela coisa toda, e foi preparando o ambiente para fazer assistência. Agora, eu vejo o seguinte, um dos fatores decisivos disso foi os cursos que eu dei aqui em Foz. Você lembra, né, o chefa, no fim do ano, assim, eu dava aquele monte de coisa só sobre energia. Teve um ano que eu dei 4 cursos conjugados só sobre energia. E tudo isso. E outra coisa, eu pedia para levantar. Quem é que faz TENEPS? Tinha uns 5 que levantavam a mão. Entende? Eu quero Agora, colocar... veja, de lá para cá, tiveram que assentar as vidas dessas pessoas todas. Por isso que eu estou começando. O que é que foi? Comecei a falar aqui do problema da Cognópolis, que é a base de tudo. Então, o problema é de convívio. Outra coisa, como é que uma pessoa vai praticar a TENEPS no deserto? Ela só fica lá? Isso não é o correto. Ela tem que ficar no front da batalha, vai ter que ter gente com ela. Então, isso é importante. Agora, o que eu vejo é o seguinte, nunca mais o processo da TENEPS vai ter essas dificuldades que nós tivemos. Daqui para frente, as coisas vão ser, tem que ser diferente, é o óbvio, a coisa é mais do que lógica. O total de pessoas, o nível de autoconsciencialidade que as pessoas já têm. Você está entendendo? Outra coisa, os cursos, as ICs, os trabalhos, as próprias empresas conscienciológicas, o interesse dessas pessoas, esse convívio, as 555 pessoas que vieram para cá, tudo isso. Mas, Valdo, você não acha que a gente, hoje, os tenepsistas trabalham mais no limite do que eles trabalhavam antes? Sim, tinha uma certa folga, hoje não tem. Não, mas veja, isso é normal. Em 24 eles horas. foram descobertos. Gente, eu queria criar o povo, eles agora estão sendo descobertos, quer dizer, eu já passei a bola. Já não está mais na minha mão. Isso hoje eu não explica... sei quem é que está praticando TENEPS, não sei nada. No início a gente sabia, você alimentava, você está entendendo? Seguia com as coisas. Você sabe disso, Pilar, você sabe da história, como é que era. Olha os meus processos em São Paulo, como é que era, coisa horrível. O trabalho que dava aquilo tudo. Então, numa escala, Valdo, de distribuição de trabalho, os tenepsistas mais veteranos estão pegando uma cota mais brava? Não, eles estão começando a acertar o passo.
Isso era para ser desde o início, mas não tinha gabarito. Mas aí seria um pouco forte, né? Pois é. Olha, eu recebi um pacote lá do Rio de TENEPS ontem. Tinha para mim, tinha para 2 tenepsistas. Eles distribuíram hoje, entregaram agora, aqui de manhã, para mais 2. Agora, veja, o que eu recebo é uma loucura. A minha caixa de pedido, eu resolvia em meses. Hoje, às vezes, são alguns dias. Aquele negócio que uma vez nós estávamos, você lembra que eu recebi um pacote e o povo me pediu para ver quantos pedidos tinha. Naquele dia tinha 111, né? A gente nunca esqueceu por causa do número. 111, isso é fichinha. Às vezes os pacotes que eu recebo hoje são impressionantes. Agora, o pior não é isso. Que às vezes hoje já tem os pedidos, vamos dizer, coletivos. Tem aquele pedido que vem com 46 pessoas, tudo da mesma área, que estão com problema por causa disso. Outra coisa, é normal que agora vai ter um pequeno incremento nisso aí devido à crise econômico-financeira. Isso faz parte do serviço. Agora, o que eu vejo é o seguinte, agora que nós estamos começando a ficar normais, aquilo que acontecia porque era fraco, era pequeno. Não, mas vê se tem lógica no que eu estou falando. É agora que está começando a ficar natural. Gente, nós estamos vivendo na Terra. A baratosfera ainda existe aqui. A reurbanização está sendo feita. A TENEPS, ela é um enclave que entra justamente aí. Tem que ter alguma coisa. Eu lembro que eu reclamava de Buenos Aires e dizia, deixa, Marlon, eu vou botar a Argentina na minha TENEPS. Você lembra quando a gente falava lá? Tá chegando. Não, depois também teve aquele negócio de Brasília, que tinha uns negócios lá em Brasília. Eu falei, não, pode deixar, que eu vou pôr a Brasília na minha TENEPS. Às vezes é preciso, né, da situação toda. Aqui, professor Walter. Sim. É um assunto ainda anterior, de bem elementar. Sobre assim e desassim, eu entendo da importância e da necessidade da desassim. Eu sei de fazer o EV e me desligar de dependentes emocionais para me desligar. Mas eu gostaria mais detalhes ou se tivesse outras técnicas para uma desassimilação melhor. Olha, a desassimilação, a primeira coisa que a pessoa tem que pensar é no psicossoma. Psicossoma. Psicossoma é o corpo emocional e dos desejos da pessoa. Sim. Ela tem que dominar primeiro o processo emocional. Se a pessoa é muito emocional, se ela é ansiosa, você está entendendo? Se ela chora à toa, ela já está totalmente entregue para as baratas. Você está entendendo como é que é? Então, a primeira coisa, ela tem que superar isso. Se ela já superou esse aspecto, aí o problema é melhor, é menos difícil, que é um processo técnico. Ela começar a pensar o que é que não está batendo pino, o que é que não está funcionando na minha desassimilação. Porque com o passar do tempo, depois de alguns anos, isso fica automático. Eu, por exemplo, há décadas que eu não penso nesse negócio de desassimilação, no meu caso, é feito automaticamente. Então, eu sou uma pessoa, até um certo ponto, refratária a certas energias que eu não gosto. Eu não sei, tem gente aí que gosta de energia doente, eu não gosto. Uma energia, por exemplo, antipática, eu não gosto. Você está entendendo? Então, é refratária, aquilo bate em mim, mas não fica. Não há espaço para isso. Então, você tem que criar esse espaço da refratariedade às energias negativas patológicas. Assim, após uma doação de energias, o melhor exercício aí seria o EV ainda? Para quem está começando, no início tem que ser feito o EV o tempo todo até ficar livre daquilo. Você sentir que limpou. O EV permite direitinho a hora que aquilo há um descarrego. Limpa. Não tem mais nada, a pessoa vê. Agora, por exemplo, você começa a mexer e tem uma coisa que está pegando aí em determinado ponto, aquilo é processo de energia. A pessoa não está fazendo desassimilação correta. Agora, na hora que você domina o assunto, você só pensa. Aquilo, ó, limpa tudo. Não há meio termo, não há pedra no caminho, não há corpo estranho, não há nada. Está limpinho, tudo devassado, aberto.
A vontade, a intenção, o pensamento, então, desassimilação, aquilo funciona é que eu falo. bem. Olha aqui, ó. Vontade é o maior poder que você tem. Segundo, a intenção. Terceiro, a determinação para movimentar a energia. É a mobilização básica de energia, para começar. E depois, lá no fim, quando a coisa fica mais séria, estudada, você tem que lembrar que tem 40 manobras de energia que é bom a gente dominar. Tá bom. Entende? É por aí. Tá. O caminho é mais ou menos esse. Muito obrigada. Aqui, Valdo. Pode falar. No verbete gratificação cognopolita, na fatologia, na sexta linha de baixo para cima, a autoconfiança advinda da coesão grupal. Você pode explicar mais isso? A autoconfiança advinda da coesão grupal. O problema todo é o seguinte: quando a pessoa começa a sair de si para fazer assistência, que é justamente toda a consciencialidade da TENEPS, ela começa a interferir no micro-universo das outras pessoas. Se a interferência dela é positiva, é fraterna, ela vai receber um retorno positivo. Se ela vai pensar nisso, mas de uma maneira errada, ela vai receber o revertério, que é negativo. Agora, com o passar do tempo, ela vai ver, pela própria situação, o amparador ajudando, a assistência que vai estar sendo feita, ela vai ficar cada vez mais positiva. E ela vai receber cada vez mais retornos também sadios. A hora que acontece isso, ela começa a dar valor para a comunidade, para o gregarismo, para a conviviologia, para a sociologia e outra coisa séria, para a política. É aí que eu falo o problema lá de vocês, da politicologia. Aí entra o que eu falo também para a Nara, com a turma, o processo todo, que é o que eu falei ali, ó, para a Alzira, que é o processo político da sociologia e da politicologia no assunto. Então, por exemplo, isso que a Malo falou, como é que fica? Tanta gente que tem. É justamente isso aí. É a politicologia da interassistencialidade. Ela está se expandindo. Então, a situação é outra, já não é mais do jeito que era. Então, a primeira coisa é essa. A sua reação perante os outros. Você recebe um retorno sadio ou um revertério patológico? Isso é a primeira pergunta que você tem que fazer para você. Eu estou falando de modo geral. Por exemplo, as pessoas com quem você tem contato, as pessoas do e-mail, as pessoas do telefone, a pessoa com quem você trabalha, aqueles que você tem um convívio, às vezes diário, durante muito tempo. Como é isso a base de tudo isso? Você leva para casa o quê? Preocupação excessiva ou você vai descansado e cumprir o seu dever? Isso tudo aí tem que pensar. Agora, veja, tem lógica isso aí que eu estou falando? Pondera bem, vê se faz sentido para você. Para a gente entender bem o problema da conviviologia, ou convivialidade. Agora, respondo então um pouco mais ao meu caso. Em termos assim, de trabalho, mais em geral, eu vejo que não tem tanto esse revertério. Mas em termos de quando se aproxima mais o grupo familiar ou uma relação mais íntima, aí já acontece mais isso. Sim, mas isso aí é por causa do processo da genética, da mesologia, a vida em comum. Agora, o problema todo aí, no caso, existe aquele aspecto sério que não pode ser esquecido nunca. Você está cumprindo todos os seus deveres de convivialidade com seus parentes e a sua família nuclear? Isso que é a coisa mais séria. Você está tranquila com a sua consciência? Todos os processos, por exemplo, de dependência à sua pessoa foram atendidos de uma maneira conveniente, sem deixar falha, lacuna? Ou você fez desfalque atrás e deixou buraco? Isso aí é que é a coisa séria que a gente tem que examinar. Se você caminha, sua consciência está tranquila, você atendeu tudo que pode, os seus processos de dependência ou de pessoas dependentes a você estão sendo atendidos de uma maneira equilibrada, que você não se preocupa com aquilo, não há motivo de preocupação, não tem motivo.